Boa noite. A Lei 8.078, de setembro de 1990, sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, lei esta também denominada de Código de Defesa do Consumidor, estreitou a relação de consumo entre nós brasileiros. Para tratarmos desse assunto, nós convidamos aqui o Dr. Marcelo Bezerra, que veio trazer maiores e melhores informações a respeito dessa lei. Por favor, doutor Marcelo, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Fique-se, por favor. E no nosso momento musical, nós convidamos aqui esse músico, Souza, que veio contribuir com o nosso programa. Souza, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Eu queria começar o programa hoje ouvindo sua voz. Que bom, então vamos lá. Prazer. Fazer aqui uma canção de minha autoria e mostrar um pouquinho do meu trabalho também como compositor. Vamos lá. Sei que de você preciso, quero ter você comigo pra espantar a solidão. Teu pensamento vai e volta, vez em quando abre a porta do vazio coração. Estando junto de você, eu não fico de bobeira, eu não vivo sem razão. E quando vem a escuridão, nosso amor é mais gostoso, lua cheia de tesão. Quero poder te encontrar, meu amor, te abraçar e sentir o seu calor. Ser tua vida, ser teu dono, o guardião dos teus sonhos, o teu verdadeiro amor. Ser tua vida, ser teu dono, o guardião dos teus sonhos, o teu verdadeiro amor. Estando junto do seu corpo, meu amor, o teu desejo até parece o meu castigo. Sou condenado a te amar, podem querer me matar, por você, meu bem, não ligo. Estando junto de você, eu não fico de bobeira, eu não vivo sem razão. E quando vem a escuridão, nosso amor é mais gostoso, lua cheia de tesão. Quero poder te encontrar, meu amor, te abraçar e sentir o seu calor. Ser tua vida, ser teu dono, o guardião dos teus sonhos, o teu verdadeiro amor. Ser tua vida, ser teu dono, o guardião dos teus sonhos, o teu verdadeiro amor. Ser tua vida, ser teu dono, o guardião dos teus sonhos, o teu verdadeiro amor. Muito bem, Souza. Seu Souza, né? A partir de hoje vai ser o seu Souza aí, cantando pra gente. Bom, lembrando que a partir de agora você pode acessar o site programacafécomleite.com.br e interagir com a gente fazendo a sua pergunta, e também pelo telefone 3511-2146. Faça a sua pergunta a respeito do Código de Defesa do Consumidor e dos seus direitos, que nós tiraremos as suas dúvidas aqui com o Dr. Marcelo Bezerra. Dr. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite. Obrigado a você pelo convite, e estamos aqui à disposição para tentar esclarecer ou aclarar alguma coisa que tenha dúvida ou que chame mais a atenção do público. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, apesar de novo ainda, de 90 para cá, o que nós temos aí cerca de, vamos completar aí 12 anos, né? Mas, 22 anos. Ou melhor, 22, desculpa, né? Mas ainda deixa muito a desejar, doutor Marcelo, o conhecimento das pessoas, do público, né? E para isso eu queria começar o nosso programa pedindo para que você fizesse um esclarecimento do que é o direito do consumidor. Definisse assim especificamente o que é direito do consumidor, para nós interagirmos melhor com o nosso público. Toda vida que a gente inicia alguma apresentação, até em sala de aula mesmo, para a gente habituar o aluno, o direito do consumidor ele é muito antigo. Ele remonta até antes de Cristo. No Código de Napoleão já havia previsões de que o arquiteto que construísse uma casa e essa casa viesse a ruí-la e matasse a pessoa que estava morando,
os familiares daquela teriam o mesmo direito de fazer aquilo com o arquiteto, o engenheiro que fez aquilo. Então, são noções iniciais sobre o direito do consumidor, né? O direito daquela pessoa que está adquirindo um bem como seu destinatário final. Mas, no Brasil, só em 1990, então é uma legislação recente, específica para o consumidor, só que o direito ele é bem mais antigo, muito mais antigo, na verdade. O costume, assim, né? O direito, a origem desse direito. Fala-se do Código de Manu na Índia. Nós tem trechos da Bíblia no livro de Amós que fala sobre o vendedor de má fé. Existem editos na época do Brasil colônia, onde proibia e punia as pessoas que vendiam o leite com água. Não era com café. Não era com café, colocavam água para dar volume ao leite. Então, aquela velha mistura que ainda se tem nos tempos atuais, as pessoas que misturam a água ao leite para dar mais volume, né? Então, esse direito é bastante antigo. Só que no Brasil, e na década de 70 e 90, os norte-americanos, principalmente as donas de casa, elas fizeram movimentos movimentos rotineiros nos bairros, nas cidades, de verdadeiros boicotes aos produtos que não respeitavam o consumidor. Então elas divulgavam, produto tal, vamos supor, anuncia que o papel higiênico tem 40 metros, mas uma associação de mulheres, de moradoras viu que não tem 36, então elas boicotavam. Produto tal nós não vamos comprar. Exercendo o seu direito. A cidadania de uma maneira bem precária, uma cidadania, vamos dizer assim, simples, né? Bem simples de se resolver. Então, nos Estados Unidos, foi um movimento muito forte, desencadeado pela população, e a ONU, a Organização das Nações Unidas, com seus países signatários, ela editou uma resolução pedindo que os seus signatários criassem uma legislação específica que punisse as pessoas que não respeitam aquelas que estão adquirindo um serviço ou um produto. Já existiu o Código Civil, da época que eu estou falando do cearense, que editou, né, que escreveu o Clóvis Bevilacqua, o Código de 1916, mas não tinha uma lei específica que punisse, que tratasse com as especificidades, a característica necessária. Então veio, atendendo a resolução da ONU, o Brasil criou-se uma comissão com vários juristas, dentre os quais podemos citar o desembargador, o ministro, desculpe, Benjamin, do STJ, que ainda atua, como a Ada Pellegrini, Greenover, vários juristas que sentaram e pegaram legislações estrangeiras, adaptaram a realidade brasileira e colocaram essa lei. É uma lei muito bela, já com 22 anos, mas ainda com seus problemas de sua aplicabilidade. Ainda é como se fosse recente, é como se fosse recém-criada. Você vê ainda absurdos criados nas publicidades enganosas, nas formas de abranger, nas formas de cobranças também. Existem muitos, principalmente o artigo 51, que fala sobre as cláusulas abusivas, que a gente chama também cláusulas leoninas. Então, é uma lei recente, mas um direito muito bonito, muito arcaico, na verdade, em que a própria população ajudou, de certa forma, a criação, criando movimentos de constrangimento àqueles fornecedores que não tratavam com seriedade, com ética, não cumpriam, vamos dizer, o que publicizavam, o que eles publicavam. Então, dessa forma nasceu assim a Lei 8.078. Doutor, dentro desse contexto, como você define, como se caracteriza a relação de consumo? Porque você fez um esboço aí da origem, digamos assim, ou da existência, desde a existência da defesa do consumidor, do direito do consumidor, né? Mas essa relação de consumo, como aquelas... O que é que caracteriza essa relação de consumo? Isso é bem interessante a sua pergunta. Todo aquele que compra um produto ou paga por um serviço e ele é o destinatário final desse produto, eu compro uma cadeira, uma mesa e tenho aquilo como destino final daquilo que ele se propõe, daquilo que ele foi criado, eu sou consumidor. A própria lei ela tem um vocabulário muito simples
que qualquer leigo pode tentar ler, talvez não todo na sua inteireza, 80%, mas dê para compreender bem. Ele até no artigo 2º ele diz: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire um bem ou um produto como destinatário final. Então, ele até define, alguns doutrinadores eles criticam, lei não é para definir. Mas aí o legislador fez isso com o interesse de que a população, de chegar mais próximo da população, daquela lei, ela incorporar um sentimento social que a população necessita. Então, não tem valor de negócio. Eu posso comprar um bombom, eu sou consumidor, eu posso comprar um carro, uma moto, como destinatário final, eu não sou revendedor, eu não estou comprando para revender, que aí descaracterizava a relação de consumo. Isso quer dizer que a pessoa jurídica também... Também, até os entes, o Estado, o município, a União, eles também são consumidores. Quando o município ele adquire carteiras escolares, o município quando adquire produtos alimentícios, ele é um consumidor naquela relação que se estabelece. Então, a relação de consumo é toda aquela que onde tem um fornecedor, que também pode ser pessoa física ou jurídica, e existe do outro lado alguém que tem o interesse de adquirir, comprar ou pagar por o serviço como destinatário final. Dentro dessa relação, já aproveitando essa questão da pessoa jurídica, ser ou não, ou melhor, ser, né, consumidora, como você exemplificaria, por exemplo, uma empresa que adquirisse algum produto, como ele poderia reivindicar? Qual é a relação que isso existiria dentro do contexto da reivindicação? O porquê? Alguns tentariam, vamos dizer assim, a jurisprudência, ela se aperfeiçoou muito para tentar responder a dúvidas que se pairavam no judiciário. Primeiro se perguntava, microempresa pode ser consumidor? Ora, não existe motivo de força maior que exima uma microempresa de não ser consumidora. Como também a microempresa ela pode ser fornecedora num outro polo, de outra relação. A microempresa ela pode vender para alguém um produto, como ela pode adquirir também outro produto, um birô, uma carteira, um computador, bens que sejam do fomento e não sejam do insumo, né? Aliás, e que sejam para o insumo e não para o consumo de outros. Então a microempresa ela pode também ser ou configurar. Por quê? Porque naquela relação, aquele que adquire, o código ele prevê lá no artigo 6º os direitos básicos do consumidor. E dentre esses direitos, o principal é tratar aquele que está comprando como alguém vulnerável. Porque você compra aquilo que necessita. E se eu estou a necessitar de algo, eu tenho que ter atenção, porque essa minha necessidade, ela pode ser refém de alguém que está no mercado e pode explorar isso daí. Como, por exemplo, isso é muito comum na Semana Santa, que as pessoas que vendem o peixe elevem os preços. E toda vida vai o PROCON, vai o DECOM reclamar que os preços são abusivos, né? Então, aquele que está comprando é porque necessita. Pressupõe que você compra ou você adquire algo que esteja a necessitar, para que não fique ele refém do exagero. Muita gente também reclama de alguns eventos ou festas, ou dentro de algumas repartições privadas ou públicas, que os preços são exorbitantes. Então, por isso que, seja microempresa, seja grande empresa, seja o Estado, seja o município, na hora que ele está naquela relação de consumo, ele merece a proteção de todas as cláusulas daquela lei. Você resumiu aí, só para eu responder aqui a um telespectador, o destinatário final, ele pode ser, em resumo, pessoa física ou jurídica ou Estado como um todo? Pode. Qualquer pessoa que necessite do produto e daquele produto que ele adquiriu, ele não vá ter lucros vendê-lo ou repassá-lo. Então ele adquire como, ele não é comerciante, ele não tem como função ou principal atividade a negociação daquele produto. Todo aquele que eu compro a caneta para o destino que ela foi feita. Final. E não compro a caneta para revendê-la, para lucrar, para vender.
Então, Isso caracteriza e passa a ser uma relação comercial. Exatamente, e não relação consumerista, como a gente costuma falar. Estamos conversando aqui com o doutor Marcelo Bezerra sobre o Código de Defesa do Consumidor. Quero lembrar que estamos também na internet e através do programa cafécomleite.com.br. Você pode interagir com a gente e pode também ligar no telefone 3511-2146. Nós vamos aqui a um rápido intervalo de apoio cultural, já já nós voltamos. Ela me deu seu amor, eu tomei no dia 16 de maio. Viajei, espaçonave atropelado, parei, o meu amor aperreado. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Bela, linda criatura, bonita, nem menina nem mulher. Tem espelho no seu rosto de neve, nem menina nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol lilás, pelo fogo do seu corpo centeira, belos raios desse sol. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Seu Souza. Seu Souza. Seu Souza. Eu vou adotar Seu Souza. Seu Souza. Beleza. Telefone para contato, Souza? 8817-6370 ou ainda pelo e-mail souza.voz@hotmail.com. Maravilha. Souza, o telefone de contato é muito importante. Muito importante. Então repita com calma, ou você está apressado. Não estou. Pode repetir com calma, que nem eu entendi seu telefone. Vamos lá. 8817-6370. Nós estamos tratando da relação de consumo, do direito de consumidor. E de repente o consumidor quer lhe contratar, inclusive, doutor, contratar os serviços do Seu Souza é uma relação de consumo. Uma relação de consumo. Faz uma relação de consumo. Por exemplo, a pessoa contrata para tocar num casamento, para tocar numa recepção de um evento, é uma relação de consumo. Ele está consumindo esse serviço que é a musicalidade, né? Que é uma presunção de que a relação de consumo ela se dá geralmente com a aquisição de produto, né? Mas a própria esquece a prestação de serviço. A prestação de serviço, quando você contrata até o contador, é uma prestação que também incide na relação de consumo, é a prestação de serviço, o dentista, você vai fazer um tratamento, inclusive algumas decisões, não recentes, são decisões já antigas. Uma cidadã contratou um dentista para fazer um tratamento estético. E ele disse que seria melhor ela tirar a restauração do acho que é amálgama e colocar resina. Ficaria mais bonito, ficaria branquinho. Só que ele não explicou a ela os riscos daquele tratamento. Porque é uma obrigação daquele que vai prestar o serviço explicar os riscos que aquele que está adquirindo fazer. E os riscos são que quem tem uma cárie ou uma perfuração no dente profunda, possivelmente fica com hipersensibilidade naquele dente.
como eram vários, ela ficou com hipersensibilidade e até processou o dentista e ganhou na justiça uma indenização, que seria uma reparação da dor, uma indenização por danos morais, daquela dor que ela vai persistir até que ela tenha que fazer uma nova tratamento para retirar a resina, porque ela fez no intuito da estética, da beleza, mas não foi informada. E uma das obrigações do prestador de serviço ou daquele que está vendendo um produto é informar dos riscos que se corre por decorrência do uso ou por receber aquele prestação de serviço. Transforme isso na definição de fornecedor e me diga se está contido no Código de Defesa do Consumidor. O Código, ele definiu, a gente até explicou o que é consumidor, quem é consumidor, e ele definiu no artigo 3º da Lei 8.078, que fornecedor é toda pessoa física e jurídica também, até os entes despersonalizados. O que são os entes despersonalizados? O camelô que não tem a inscrição, que ainda não tem, né? Porque a nova lei, uma lei recente, ela tratou de absorver essas pessoas ao mercado formal, né? Inclusive, entrevistamos aqui um representante do SEBRAE, falou muito bem sobre o microempreendedor individual que incorpora esses consumidores, que ele passa a ser naquele personalizados, momento, personalizados, e ele passa a ser, dentro do nosso contexto, um fornecedor. Exatamente. E veja bem, então até o camelô, aquela pessoa que tem o hábito, né, a rotina de fazer, não tem inscrição, não tem registro nenhum, não tem um alvará de funcionamento, mas ele vai responder pelo produto que ele vende também, ainda que você nem saiba o nome, CPF, mas o código diz, os entes despersonalizados também responderão pelos produtos que estão vendendo. E os serviços também. Nós temos aqui uma perguntinha aqui do Cícero Fernandes, que ele pergunta por que o valor das mercadorias sobem antes do aumento do salário. Não sei se essa pergunta está dentro do nosso contexto, do nosso tema aí. Na verdade, veja bem, ele falou sobre preço, sobre valor, eu vou até aproveitar a pergunta dele e tentar respondê-la. Está lá dentro das obrigações que o comerciante, que o vendedor, o fornecedor está de expor o preço. E a gente ainda tem muitos problemas com relação a isso. Nas vitrines deve ficar exposto o preço, o valor da mercadoria. Para evitar o quê? Para evitar que aquela pessoa se engrace, perca tempo com a mercadoria, quando ela não sabe o produto e já saberia que não interessa, até por decorrência do valor. O valor é muito alto, é muito caro e ela não tem interesse por conta daquilo, então ela já não perderia aquele tempo, porque a gente sabe que o comércio, a atividade mercantilista, ela vive muito da publicidade, da exposição. São luzes, é a música, é a forma de expor, até, vamos dizer assim, a maneira como ela se apresenta. Tudo aquilo é um encanto, né? A forma de seduzir o consumidor naquela época, naquela hora, naquele momento, naquele instante que a mercadoria está disposta. Então tem que ter o preço. Sobre a questão do aumento, o código ele diz que é abusivo todo aumento injustificável. Danada, quando ele diz essa cláusula aberta injustificável, é que geralmente você consegue justificar o porquê do que você aumentou a sua mercadoria. Seja por uma questão de um insumo, seja pela questão do transporte, seja a questão do preço, a mercadoria. Existem mercadorias que são de alta, vamos dizer assim, um valor flutuante muito grande. Às vezes por uma variação cambial, às vezes por uma questão até de financiamento. Eu creio que cabe aí seria o consumidor, para que ele possa buscar o direito lesionado, digamos assim, ele que teria que provar o abuso. Exato. Né? Porque ele está se sentindo magoado, então caberia a ele aprovar isso, não é isso? Exato. O código ele diz que a intenção do código é realmente proteger, é de proteger. Ele trata de uma relação desequilibrada, ele sempre olha o consumidor com a parte frágil, a parte vulnerável. Então ele desequilibra colocando certas ponderações mais severas ao consumidor para que essa relação fique no equilíbrio. O que a gente fala é que existe um equilíbrio contratual nas relações civis, de igual para igual, mas na relação do consumidor, a relação ela é desigual. Ele tem uma presunção de que quem está vendendo tem melhores condições
e não é vulnerável àquele que está comprando. Nem sempre é assim. Eu posso ter, por exemplo, um grande milionário querendo comprar numa bodega, numa farmácia pequenininha, né? Mas o código, a lei, ela prevê sempre um desequilíbrio em prol para o consumidor. Muito bem. Lembrando que as Drogarias Avenida está patrocinando o nosso programa. Ô, diretor, o vídeo do tape dos 25 anos da Drogaria Avenida, já está por aí, não? Ainda não, né? Mas próxima semana estaremos aí com o VT dos 25 anos das Drogarias Avenida. E também das sandálias Artório, lá na cidade do Crato. Meu amigo Venâncio, quero lembrar para você que mande o seu tape, que o diretor está afirmando aqui que não recebeu o seu VT, para que nós possamos divulgar os produtos e sandálias Artório. Doutor, fato muito importante. A lei que o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, que trata das penalidades, eu acho desnecessário obrigar as empresas a disponibilizar na sua frente de caixa, no seu balcão, o Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que se eu sendo empresário na esfera comercial, porque tenho um acesso maior ao público, eu disponibilizaria esse Código de Defesa do Consumidor para que eu pudesse até aproveitar daí, tirar uma oportunidade. Ainda está em vigor essa lei, doutor? Está. Desde 2010, ficou-se obrigado a todo estabelecimento ter à disposição, eles pedem que isso fique visível, né, a cada consumidor que se sinta assim, lesado ou na dúvida, consultar. O que eu fiz uma crítica logo que saiu essa lei, por quê? Porque há alguns termos técnicos, como decadência, prescrição, como destinatário final, como vulnerabilidade técnica, vulnerabilidade social, que são desdobramentos desse termo dentro da lei, que na verdade necessita de uma explicação melhor, às vezes até de uma interpretação jurídica, e que o consumidor, às vezes ele não tem o tempo, ele não tem a paciência, ele não tem às vezes a obrigação de saber, né? Ele nem entende, às vezes pode deixá-lo confuso. Vício aparente, o que é o vício aparente, ele vai ficar em dúvida, né? Então, é complicado. E também eu faço uma crítica, porque lá na lei ele diz a multa de 1.014, se não me falha a memória, você me avisou aqui, a multa, eu pensava que era 1.056, mas, por exemplo, uma multa de 1.056 para uma grande rede de supermercado não é nada. Para a microempresa é muita coisa. Muito mesmo, você tirar 1.000 e tanto de uma multa, porque não tem lá a lei disponível, né? É muito alto. E eu sinto que essa lei ela veio desconectada com a realidade. A intenção pode ser boa, para que as pessoas conheçam. Talvez, se a intenção fosse intenção de deixar o consumidor mais ciente dos seus direitos, estabelecesse dentro de algumas disciplinas nas escolas, como sinto que as escolas vão ter que ter aulas de cidadania e colocar dentro da carga horária o Código de Defesa do Consumidor, né? Direito civil, direito, às vezes tributário também, está em aprovação o código, né? O Código de Proteção do empresário, né? Esse daí faz tempo. Faz mais de 10 anos praticamente, não sai. Então, teria que ter a informação e não a exigência do vendedor, do consumidor, de disponibilizar aquilo dali. Marcelo Bezerra, temos algumas perguntas aqui dos nossos internautas e através do telefone, mas nós vamos deixar para o próximo bloco. Inclusive, eu quero deixar em aberto aqui o seguinte. A questão da exposição, você falou aí sobre a questão do preço, a exposição do preço. Muitas vezes as lojas colocam ali em 10 vezes e não especifica se é no cartão de crédito, se é no cheque, no carnê, enfim. Já você vai responder para o nosso telespectador. Lembrando que a partir de agora nós também estamos na internet, no programa cafécomleite.com.br. Você pode interagir com a gente. Vamos aqui a um rápido intervalo de apoio cultural e já nós voltamos.
próxima semana, 25 anos das Drogarias Avenida, com um tape novo, trazendo aqui tudo que tem de novidade nas Drogarias Avenida. Voltando aqui, conversando ainda com o doutor Marcelo, e nossa pergunta ficou no ar. Exato. A exposição, vou refazer para o nosso telespectador que ligou agora a TV, né? O consumidor, ou melhor, aquelas empresas que expõem seus produtos com um preço e dividido em parcelas e não identifica se é no cheque, no cartão, no carnê, isso gera um conflito com o consumidor, não é isso? Com certeza. É o que a gente chama de publicidade enganosa por omissão. Ela engana a pessoa, porque a pessoa não traz a informação completa. Ela diz que o valor será dividido em 10. Aí a pessoa quer preencher um cheque, ela diz, não, nós não vendemos no cheque, nós só vendemos 10 vezes no cartão. Então é propaganda enganosa por omissão. A propaganda ela pode ser enganosa quando ela tem a necessidade de informar o consumidor e ela se omite por não conter todas as especificações. Quando eu chego num restaurante, num ambiente ou numa loja, ela tem que dizer se recebe cartão e qual a bandeira, qual é o cartão, qual o tipo de cartão que ela vem. Se é só cartão de débito, se é cartão de débito, se é cartão de crédito. Sempre há um conflito, estou interferindo aí na sua resposta, sempre há conflito comercialmente quando as pessoas vão adquirir produtos e geralmente expõem lá X reais à vista. E quando o consumidor vai pagar com cheque ou no cartão, há uma recusa da parte do fornecedor do produto. Isso gera um conflito? Gera um conflito e é um conflito justificável. Justificável para ambas as partes. Porque, primeiro, para o consumidor que está pagando no cartão de débito, aquela é uma compra à vista. E o consumidor, para tentar atrair o cliente, ele coloca um menor valor, o valor líquido que ele é possível sustentar. Talvez eles até consigam diminuir valores e colocar só 2 casas decimais, às vezes 99,99, porque aquilo ali sempre induz o cliente ou o consumidor a achar que está sendo mais barato do que um que cobre 102 ou 103. Então, quando ele coloca lá 99 e ele se recusa a vender no cartão até de débito, que para o cliente é uma venda, é uma compra, na verdade, à vista, é justificável que ele ache ruim e com certeza tem que achar. Do outro lado, a gente não pode esquecer que a empresa ela tem um certo desconto, que é o desconto de mercado, daquele cartão, que é em torno de 3% a 5%, depende também das negociações que ele faz com a operadora do cartão, né? Então, dependendo lá, ele tem um desconto de 3% ou 5%. Essa é uma questão não pacificada, tem entendimento para todos os lados, tem entendimento de que o vendedor, a empresa, ela também não está obrigada a aceitar, porque, veja bem, as pessoas também gostam de perguntar, a empresa está se recusando a me vender por cheque. Isso é legal ou isso é abuso da empresa? Bom, a gente tem que entender que o cheque, na verdade, é uma ordem de pagamento à vista. Tudo bem, mas só que para receber aquele valor, ele vai ou necessitar de uma compensação ou apresentar aquele cheque na boca do caixa para receber. Pode ter recusas de diversas formas, por insuficiência de saldo, por um erro de assinaturas. Então, são razões também que a empresa usa para se defender. Aí você pergunta, mas aí o consumidor? Bom, a empresa jamais pode se negar quando você está com dinheiro. Se você estiver com dinheiro, ela... Não, essa mercadoria é de um mostruário. E se tem lá o preço, tá, para oferecer, ela tem que entregar aquela mercadoria que está exposta. Ela não vai se recusar dizendo que não tem, porque estava exposta. E você tendo dinheiro. Agora, você tendo cheque ou cartão, essa problemática, gera uma problemática. E com razões, não são injustificadas todas as recusas, né? O que a gente sempre tem que dizer é que a informação ela tem que ser clara. Além do valor, quando ela parcela, embutido estão nessas parcelas os juros. Há uma presunção de que deve estar, né? Há uma presunção de que deve estar os juros. Esses juros têm que ficar claro ao consumidor e, no final, o consumidor tem que ser informado quanto ele pagou por aquele objeto. O objeto talvez seja
R$300 e quando você terminou de pagar, você pagou um objeto parcelado, ficou 400 e tanto. O objeto ou o serviço? Ou o serviço, né? A gente tem sempre o vínculo a um objeto. Fica. Doutor, um internauta aqui, ele pergunta, ele disse que adquiriu pela internet um celular e por ocasião dessa aquisição ele teria direito a receber um brinde de um cartão. E ele não recebeu esse cartão. Há um direito para ele aí nesse caso? A pergunta dele é... Assim. Olha, tudo que foi informado a ele na pré-venda, no direito civil a gente chama o pré-contrato. Eu acho até que essas pessoas que fazem esse tipo de compra via internet deveriam até imprimir, não é? Com certeza. Você sugere isso? Com certeza, guardar... Para você se documentar. A pessoa que compra pela internet, ela tem que guardar, imprimir o que foi ofertado e guardar com o pagamento, pronto. Para quando ele receber, ele conferir se o que ele recebeu é tudo aquilo que estava dizendo, o que ele comprou, o que ele pagou. Porque, assim como também as pessoas que recebem folder, às vezes distribuídos no semáforo, em todo canto, aí tem lá uma série de ofertas. Quando você vai concretizar, você não está observando o que está no folder. É o que a gente diz, no direito civil a gente chama de pré-contrato, é uma fase pré-contratual. Ele não assinou, ele não efetuou a compra. Só que aquilo que o fez decidir a compra, integra como cláusula daquela compra, daquele contrato de compra e venda. São cláusulas que ofertaram, são cláusulas da oferta. Então, tudo que foi ofertado, se for ofertado que você comprava o objeto, ganhava um cartão, uma camisa, um DVD, seja lá o que for, seja uma foto de alguém, um pôster, você tem a obrigação, o dever de cobrar. Eu digo dever porque, veja bem, quando eu digo que o direito ele é muito antigo, remonta antes de Cristo, foram civilizações que lutaram para garantir e resguardar o entendimento de direito que nós temos. Então, toda vez que a gente abdica desse direito, nós estamos, de certa forma, até desconstruindo o que foi posto à disponibilidade para a gente utilizar. Me diga uma coisa, e quando se inicia esse direito do consumidor? Eu não diria do consumidor, mas eu diria do ofendido. Ótima pergunta. Quando é que se inicia? Ele tem que efetuar a compra para reclamar? Não. Porque eu posso oferecer para alguém um serviço, essa pessoa ficou interessada e depois eu me nego. E por eu ter me negado, vamos dizer assim, então não houve a relação. Houve. A relação de consumo, ela se faz, às vezes, no outdoor. Aquela publicidade que ficou lá ofertando o objeto ou um serviço, ela está ali disponível. E já se fez quando ele colocou em disponibilidade para alguém ver. Pintou lá no muro, colocou uma faixa, uma bandeira, uma faixa lá oferecendo, se perfez a relação de consumo para quem passou e viu. Quem passou e viu e se interessa por querer aquele objeto, ele pode usar o Código de Defesa do Consumidor, ainda que ele não tenha comprado. Mas ele pode utilizar a Lei 8.078. E dentro desse contexto aí, quando é que se inicia, quais são os prazos? Eu não diria de arrependimento, que seria uma outra questão assim, muito polêmica, né? já em evidência aí nos tribunais, mas quando se inicia, quais são os prazos que eu tenho de direito de troca ou de substituição do produto defeituoso? Bom, no caso do internauta... Quem responde? No caso do internauta que perguntou, toda vez que você recebe alguma coisa pela internet, você tem 7 dias que o código criou, 7 dias úteis, para decidir se quer ou não aquele produto. E ele devolve sem ter um ônus, sem ter uma despesa. Muita gente compra, às vezes pela publicidade na televisão, porque fica muito bonito. Quando vê, o objeto é bem pequenininho, é bem diferente da realidade do que foi colocado lá na televisão, com luzes, com câmera, um efeito sonoro, um efeito especial, um brilho especial lá na publicidade. Então ele recebe, hoje ele tem 7 dias úteis para decidir. Ainda que ele já tenha pago no cartão, é desfeita toda aquela negociação, todo aquele pagamento, e ele deve ser restituído. Então, é do momento que ele foi ofertado. Por que isso? Porque na relação, na venda à distância, na internet ou por telefone, ele não teve a opção que tem aquele consumidor que vai à loja, que tem a oportunidade de escolha, de verificar, de até usar o tato, observar, ver, escolher.
e não aquele que estava só pela internet e ficou vendo uma imagem produzida, né? Eles produzem realmente aquilo, existem todo um marketing para expor aquele produto. Então, tem 7 dias. Os prazos para vícios aparentes são para os bens duráveis 90 dias para reclamar e não duráveis 30 dias, que são bem não duráveis. Não duráveis são aqueles bens de rápido consumo, né? O alimento, a bebida, então são efêmeros o seu consumo. E os bens duráveis, aquele que tem uma duração prolongada. A gente sempre coloca como referência um carro, uma geladeira, um fogão, uma televisão. São os bens duráveis. Uma TV para assistir o programa Café com Leite. Também, né? Exatamente. Doutor Marcelo Bezerra, infelizmente estamos chegando ao final do programa. Esse tema é um tema, de certa forma, interessantíssimo para a nossa população. E nós não conversamos aqui, eu diria que 30% do que nós pensaríamos em levar ao nosso telespectador em detrimento do tempo. Mas eu quero dizer para você, telespectador, que você pode mandar a sua pergunta no site programa cafécomleite.com.br. Nós vamos encaminhar para o doutor Marcelo e com certeza ele lhe responderá. Mas, doutor Marcelo, quem quiser contratar o doutor Marcelo? Boa pergunta. Essa pergunta é interessante, né? Na verdade, eu agradeço a deferência, o convite que você nos fez, estamos à disposição. Queremos voltar com outros temas que a gente pensou que iria ser provocado com relação aos contratos bancários, né? Cartões de crédito, que são os grandes vilões, bancos, cartões de crédito, das reclamações, né? Como também as operadoras de telefonia, as operadoras... As que estão mais em evidência, né? De energia. Então, são muitas reclamações, são muitas dúvidas também dos consumidores. Então, a gente pode, no outro momento, voltar para tratar... Continuarmos esse assunto. E ser mais pontuais no enfoque do que está mais sendo reclamado. Na verdade, eu vou deixar meu e-mail para alguém queira tirar alguma dúvida também, eu entrar em contato com a gente, é Marcelo Bezerra, _adv, de advogado, @hotmail.com. Pronto. Aí pode entrar em contato com a gente. E quem não conseguir, pode entrar no site programa cafécomleite.com.br e deixar a sua mensagem que nós encaminharemos para o doutor Marcelo. Nós vamos encerrar por aqui o programa Café com Leite. E terça-feira estaremos de volta às 20h30. Queremos pedir desculpas aos nossos internautas que houve um probleminha de comunicação e não conseguimos ver ou responder às suas perguntas. Mas terça-feira estaremos de volta aqui, se Deus quiser. Vamos encerrar o nosso programa com seu Souza cantando mais uma vez para a gente. Muito obrigado, seu Souza, pela sua presença. Prazer foi meu, obrigado mesmo. Vamos encerrar o programa lhe ouvindo, né? Saí de casa muito cedo, os trapos na minha sacola, camisa bordada no bolso, na mão direita a viola. Principiava o mês de junho, céu cinzento anunciava o vento, o peito vazio de tudo e a mala cheia de amor materno. Meu companheiro que sai de casa e na vida cai, nas cacetadas desses anos todos, fiquei mais velho que meu velho pai. Meu companheiro que sai de casa e na vida cai, nas cacetadas desses anos todos, eu fiquei mais velho que meu velho pai. Moda na cidade é grande, o medo que é grande também, a corrida do cheque encoberto, o saldo não teve, não tem, os valores trazidos da terra, enfrentando as cancelas do